Olá, senhores. Sejam bem-vindos à quinta aula do Fundamentos de Desenvolvimento Web. Está comigo nessa aula o professor Rafael. Olá, professor. Boa noite, professora. Boa noite, alunos, tutores dos polos. Bom, vamos começar hoje a nossa quinta aula, nossa penúltima aula. E além da recapitulação, que nós teremos dos pontos que nós já vimos até aqui, nós veremos e falaremos hoje sobre formulários web. Muitos já devem ter uma ideia sobre o que seria um formulário. E na aula de hoje nós veremos as características principais de um formulário, usando os conceitos que nós já vimos, e o novo conceito de formulário. Então, eu acredito que essa aula vai ser bastante interessante, preste atenção, tá? E vamos lá. Professor? Obrigado, professor. Como o professor disse, nós vamos acrescentar mais coisas no nosso formulário. Então, vamos acompanhar a nossa ementa, Então, nós vamos trabalhar as três tecnologias que nós já tratamos, HTML, JavaScript e CSS, e agora trabalhando todas elas juntas, em alguns projetinhos. Então, qual a nossa agenda? A nossa agenda são tags de formulário, que nós começamos na aula passada, mas hoje nós vamos colocar mais algumas, Nós falamos dos botões, mas nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Projeto de exemplo de 3 camadas, 2 projetos, Formulário web e o site de cursos do IFE. Então, quais são os nossos objetivos hoje, na quinta aula? Entender o que é um formulário, escrever páginas que utilizam formulários e realizam processamento com seus dados através de JavaScript, nada muito sofisticado, simplesmente para a gente conseguir visualizar o que nós estamos colocando nesse formulário, porque idealmente num projeto eles vão acabar num banco de dados, em alguma coisa assim. Então nós vamos simular essa funcionalidade bem simplesinho, só mostrando o que os nossos usuários estão digitando no formulário. E relacionar o uso das 3 camadas em um projeto web. Então, nós vamos ver realmente a separação de camadas, combinando o funcionamento conjunto de HTML, JavaScript e CSS, em um projeto web. Tá, então voltamos às tags. O que são tags? São palavras reservadas do HTML que eu utilizo para fazer a marcação de algum documento. Então, ela tem um sentido, uma semântica própria para isso. Na questão dos formulários, a gente sabe que vai estar com tags entre form. A palavra reservada é form, menor e maior usando form. Então, elas são utilizadas para quê? Para delimitar quais campos fazem parte de um formulário. Então, quando a gente está falando em formulário, a gente vem com a ideia de campos, normalmente de preenchimento para alguma coisa. Então, podem existir vários formulários em um único documento HTML, mas nunca formulários alinhados, ou seja, um dentro do outro. Então, nós temos aqui que nós começamos a utilizar algumas coisas alinhadas. Por exemplo, um parágrafo, eu escrevi alguma coisa e eu poderia colocar um hiperlink dentro desse parágrafo. Aí eu fecharia o hiperlink, fecharia o parágrafo. A esse nome nós damos de alinhamento. Então, isso aqui está alinhado, o hiperlink, dentro do conjunto parágrafo. Então, nós já sabemos que nós não vamos ter alguma coisa formulário e utilizar um formulário dentro do outro. Isso é incorreto. Então, nós não vamos fazer isso, tá? As tags de formulário não permitem esse uso. Mas o que eu posso colocar, então, dentro de um formulário? As próximas tags que nós vamos trabalhar. Por exemplo, a label, que significa rótulo. Então, eu coloco um rótulo, significando
antes de um campo, para a pessoa saber o que eu estou esperando que se preencha nesse campo. Então, eles servem para informar para que serve cada campo do formulário. Por isso, eles são chamados de rótulo. Então, a palavra reservada que eu uso para isso é label, tá? E eu tenho que fazer o fechamento. Aqui nós colocamos um exemplo no HTML. Label, nome completo, 2 pontos. Eu posso usar 2 pontos, posso não usar 2 pontos. Aqui é livre para informar. E aqui eu faço o fechamento da tag label. Muito bem. O que mais que eu posso colocar dentro do meu formulário? Então, nós já sabemos que vão ter rótulos e campos de entrada de texto, que são os input text. Eles servem para quê? Para o usuário digitar alguma coisa, aparece aquele quadradinho, né? Então, normalmente é o input texto, que ele vai escrever, no nosso exemplo aqui, um nome. Então, aparece nome completo, né? E aqui ele escreve o nome. Só que eu posso definir, por exemplo, qual que é o tamanho que vai aparecer aqui da caixinha ou quantos caracteres vão ser digitados. Aqui no nosso exemplo de input text, nós falamos que é um do tipo texto. O nome desse campo é nome. O tamanho é 10, então vai abrir um espaço de uma caixinha que eu consiga colocar 10 caracteres, 10 letras, né, ou números. E o tamanho máximo, quer dizer, o que eu recebo no máximo nesse campo são 10 caracteres. Não necessariamente o tamanho máximo tem que ser o mesmo. Por exemplo, eu posso colocar um nome composto, que eu falo que eu recebo 50 caracteres, mas no formulário para apresentar, eu posso colocar apenas 20 aqui, ou, perdão, contrário, 20 aqui para apresentar, então vai ter o espaço de 20 caracteres, só que eu falo que o tamanho máximo aqui que recebe 50. E significa que se alguém quiser escrever um nome composto, que o primeiro nome seja composto, por exemplo, Henrique Augusto, ele vai conseguir, mesmo que passe a caixinha, tá? Então, ele consegue preencher isso aqui. Por quê? Porque o tamanho que eu estou apresentando é 1, mas o tamanho máximo da informação é outro. Então, aqui nós temos o quê? Os atributos no input text. Eu posso modificar a ordem? Posso. Pode aparecer assim, input text, name, max len e size. Isso não vai afetar, ter diferenciação nenhuma. Então, os atributos, contanto que eles estejam ali, eles vão fazer a modificação que nós pedimos para o formulário. E se a gente não informar um atributo? Eles vão definir um padrão, tá? Se a gente não informar qual é o tamanho máximo, eles vão definir um padrão. Depende do navegador que ele vai apresentar na tela. Tá? O que mais que eu posso colocar? Eu posso colocar campos de botão. Um botão de rádio é aquele que permite apenas uma seleção, tá? Então, é o input rádio. É um campo de botão de rádio que a pessoa vai checar, só vai permitir checar um por vez, por isso que ele tem um tratamento diferenciado, tá? No formulário, e ele pode escolher apenas uma opção por vez. Um exemplo que nós colocamos aqui é input, o tipo dele muda para rádio, o nome aqui nós colocamos do campo de sexo e um valor masculino. Então, o M representa para nós masculino. E nós fizemos um outro botão também de rádio, também referente ao campo sexo, que o valor dele é F, significando feminino. Então, a pessoa vai ter que escolher entre masculino, vai aparecer masculino, ou feminino,
e ela vai ter que escolher um dos dois, tá? Então, é mais um tipo que nós podemos colocar dentro do nosso formulário, mais uma tag que nós podemos colocar dentro do nosso formulário. Ainda temos outra tag, que é a do checkbox, que é aquele normalmente apresentado com uma caixinha, que eu posso fazer múltiplas seleções, então eu posso marcar mais de uma, diferentemente do rádio, que eu só posso escolher uma. O checkbox eu posso marcar mais de uma alternativa, tá? Então ele serve para isso, para formar campos de checkbox no formulário. Então, como eu posso marcar mais de uma, normalmente eu vou representar isso aqui como o quê? Como um vetor, tá? Então, eu posso ter mais de uma posição aqui que eu estou selecionando. No nosso exemplo aqui, nós estamos fazendo um checkbox com as tecnologias que nós aprendemos, que é HTML, JavaScript e CSS. Então, o que diferencia? É o tipo aqui, que passa a ser checkbox, o nome do campo que eu estou dando e aqui uma informação. Se eu não quero que apareça um embaixo, que eu quero que apareça um embaixo do outro, não um colado do outro, eu uso a tag de marcação para pular linha, forçar uma quebra de linha, que é a BR, tá? A mesma aqui nesse outro campo de checkbox, só que aqui referente ao JavaScript, e o tipo aqui checkbox com o nome CSS. Muito bem, temos mais uma tag para aprender, que é o texto área. Então, como a gente tinha o input text, que era apenas um texto, né, numa linha, o text área trabalha com linhas e colunas. Então, é para alguma informação que eu precise de um maior número de caracteres, né? É um campo de entrada de texto de área no formulário. Normalmente é usado para quê? Para algum comentário, alguma observação, algo que o usuário vai digitar livremente e tenha um volume grande de caracteres para digitar. Normalmente mais de 80, né? Porque senão dá para formatar para o input text. Então, ele vai precisar informar muito texto. Então, você usa text área, que vai aparecer linhas e colunas, tá? Então, é a mesma coisa. A gente usa text área, o nome, os comentários. E aqui eu tenho dois atributos que normalmente eu devo informar, que são referentes ao quê? A linha, coluna que eu quero que apareça. Então, eu falo aqui que são 6 linhas e 40 colunas nesse nosso exemplo. E o que nós vimos na aula passada, que é o botão. Por que um botão? Porque normalmente eu posso querer que faça uma ação ou uma validação nesse meu formulário. Então, a gente já vai começar a juntar o quê? O JavaScript com HTML. Preencher o formulário, eu quero testar se está tudo certinho. Por exemplo, um CPF, o nome da pessoa se não está inválido, ou um e-mail. Então, eu posso passar um botãozinho para submeter esse formulário ou para fazer uma validação, tá? Nosso exemplo aqui, nós criamos um botão que ele faz um teste do nosso formulário. Esse teste é só um alerta, tá? E ele é do tipo que? Um nome, botão, do tipo button. O valor, que é o que vai aparecer dentro da caixinha, é o clique aqui. Quando ele clicar, então aqui a gente tem as ações. O atributo onClick é uma ação. É a ação referente ao quê? Quando clicar. Vai executar o JavaScript teste, tá? Aqui é o botão onClick verifica telefone, é um outro exemplo. Não onde está escrito esse verifica telefone, é uma função de um JavaScript nosso que está no nosso arquivo referente ao JavaScript.
Aí nós temos o nome, teste do script e vai aparecer teste do script, né? Então, vamos começar a ver aqueles exemplos antes de partir para o projeto de formulário, tá? No Notepad++. Então, vamos aqui. Aqui está a nossa página HTML de exemplo. O que nós temos? O tipo do documento HTML, o HTML propriamente dito, começando aqui, falando que está sendo escrito em português do Brasil, o cabeçalho com os metadados, né? Por exemplo, a codificação UTF-8 para não aparecer quebrados, interrogações, as acentuações, o título dessa página, que é o nosso exemplo de formulário, e aqui começa o nosso corpo. Nosso corpo é composto do quê? De um parágrafo, né, falando que essa é uma página exemplo de formulário da aula de fundamentos, e começa o nosso formulário. Olha aqui o nosso primeiro exemplo, o uso do rótulo, do label e de um input text, tá? Então, nós temos um rótulo aqui, que nós colocamos o nome completo, e um campo de entrada desse formulário do tipo que? Texto, com o ID nome, e o nome, o atributo nome, também nome. Então, aqui nós colocamos dois identificadores, o ID e o nome. Por quê? Porque eu posso querer acessar esse campo por JavaScript, pegando aquelas funções getById ou getByNome. Aqui eu estou falando que ele é obrigatório, então essa palavra reservada aqui, requerid, é obrigatório. Ele tem um tamanho 50, só que ele só vai deixar preencher 20 desses 50. Então, eu mostro no formulário maior do que ele pode realmente preencher. Tem o fechamento do nosso formulário, do corpo e do HTML. Nós vamos fazer a execução dessa página e vamos mostrar os outros tipos de formulário, os outros tipos de campos nesse formulário. Vou usar o navegador Chrome, tá aqui, ó, nome completo, vou ampliar um pouquinho, tá aqui o nosso parágrafo, essa é a página de exemplo. Aqui, exemplo do formulário, que é o nosso título, e o nome completo. Então, aqui eu posso digitar, tá? Eu vou colocar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Tá vendo? Tô tentando digitar mais e ele não deixa. Apesar de visualmente parecer que tem mais campo texto para cá, que nós colocamos 50, o tamanho máximo que ele recebe são 20 caracteres. Na onde que nós definimos isso? Aqui. Então, eu falei que o tamanho é 50, mas o máximo que ele pode receber de informação são 20 caracteres. Posso deixar mais adequado? 20, 20, 20, 21? Posso. Então, é só salvar e dar um F5 aqui, ó. Atualizou. Então, nós estamos mudando. E aqui, agora, ele continua com aquele tamanho máximo. Só mudou a parte visual, tá? Continua o mesmo tamanho máximo de recebimento. Vamos ver mais outras funcionalidades. Aqui, outras tags nesse formulário. Então, um passo 2 para esse formulário, nós temos o nome e depois fazer uma seleção do sexo com o botão de rádio, porque ou a pessoa, o nosso usuário, vai poder escolher masculino ou feminino, tá? Então, como fica isso? Exatamente a página do mesmo jeito, acrescentando uma quebra de linhas e aqui o rótulo do sexo e as entradas referente à seleção de rádio, falando que o nome que vai ser do campo é sexo e o valor vai ser masculino ou feminino, tá?
Vamos fazer a execução dele. Vou usar o Chrome mesmo. Vou só ampliar aqui. Tá aqui. O nosso formulário. Então, eu posso escolher um ou outro. Eu não consigo escolher as duas opções ao mesmo tempo. Essa é o uso correto para o botão de rádio. Ah, mas eu não gostei do jeito que apareceu aqui. Eu queria opção embaixo, um embaixo do outro. Muito tranquilo, é só voltar aqui, Notepad++, e acrescentar o BR, tá? Cadê a tag de fechamento aqui? Eu posso acrescentar aqui, ó, uma quebra de página, ou de linha, perdão. Então, vou atualizar. Tá aqui, quebrei. Ah, ainda visualmente não ficou interessante. Vou lá, coloco outra quebra de linha que eu precisar. Muito bem, nós já falamos do texto e do botão de rádio. Mas eu posso querer um e-mail, né? Colocamos aqui no nosso exemplo um e-mail. Então, a pessoa tem que obrigatoriamente informar no nosso exemplo o e-mail. Então, eu tenho um tipo especial, que é o tipo e-mail, que eu posso usar tanto o ID como um nome para referenciar o campo dele depois, e eu falo que ele é obrigatório. Então, essa palavra reservada significa que ele vai ser de preenchimento obrigatório, tá? Vamos executar. Vou pegar no Chrome mesmo. Tá aqui. Ah, mas o que tem de diferente do de texto para o e-mail? Porque eu posso definir o e-mail como texto. Sim, mas aí ele já tem na própria linguagem a verificação que tem um arroba. Então, a gente tem algumas coisas válidas para um e-mail. Por exemplo, tem que ter alguma coisa, arroba e o final, né? Então, ele faz essa verificação já para a gente. Então, a gente tem semanticamente, lembra, né, daquela questão semântica, informar os atributos de acordo com o que ele se espera. Então, nós estamos num formulário, nós queremos um e-mail. Em vez de usar input text, eu uso o próprio do e-mail. Aqui, depois do e-mail, eu posso querer mais o quê? Ah, uma data. Então, eu também tenho um tipo especial para data. Eu falo input, tipo o quê? Date, e falo o ID e o nome. Isso é, no nosso caso aqui, ela é de preenchimento obrigatório. Então, vocês vejam que o nosso formulário está aumentando a complexidade. Nós estamos colocando vários campos dentro dele. Vou executar. Vou ampliar aqui e aí eu vou fazer a execução em 2 navegadores diferentes para vocês verem que a funcionalidade, a linguagem é uma só, mas a implementação que eles fazem é diferente. Aqui no Chrome já viu que apareceu dia, dia, mês, mês, ano, ano, e a possibilidade de um calendário para a gente escolher, já começando com a data de hoje, tá? Eu vou dar esse mesmo exemplo no Internet Explorer. Vocês vão ver que tem uma diferenciação da data de nascimento. Olha aqui. O Internet Explorer ele não dá nenhuma funcionalidade a mais. Aquela implementação do Chrome já faz isso para nós. O quê? Já coloca uma data pré-formatada, dia, dia, mês, mês e ano com 4 dígitos, dando um calendário para o usuário digitar. Aqui não. Aqui eu sei que semanticamente é um campo texto, mas se eu não fizer nenhuma formatação, ele não vai mostrar adequadamente que é uma data para o nosso usuário, tá?
Então, vou voltar aqui no exemplo dele, para vocês perceberem a diferença. Aqui, nós não fizemos codificação nenhuma. É a própria implementação do navegador que é diferente, fornecendo já algumas funcionalidades a mais para o nosso usuário. Então, aqui eu só estou clicando e preenchendo, tá? Então, tem que cuidar, por quê? Porque normalmente você fica viciado em testar um navegador e você não percebe se o comportamento está adequado para os demais. Então, é importante testar sempre o seu código HTML em mais de um navegador. Porque você pode estar usando uma implementação de um navegador específico achando que está apropriado para todos os outros. Tá? Então, foi acrescentando a data e vamos acrescentar mais um campinho aqui que é um checkbox, tá? Então, o que nós temos no checkbox? A mesma coisa, o rótulo, o tipo avisando que é um checkbox, quer dizer uma seleção múltipla, que aqui nós temos valores como HTML, JavaScript e CSS. Eu vou mostrar o formulário e aí nós vamos voltar nessa página para explorar um pouco mais, acrescentando tudo, tá? Porque essa é a página final do nosso exemplo. Então, eu tenho comportamentos diferentes aqui. Então, eu tenho um botão de rádio, que eu posso escolher apenas um. Eu tenho um e-mail para ser digitado diferentemente. Eu tenho uma data de nascimento para ser escolhida. E eu tenho uma seleção do que eu tenho interesse em aprender mais. Então, aqui, ó, comportamento diferente semanticamente. Então, aceita a seleção múltipla. Por que isso é importante? Porque depende o que você está buscando no seu formulário. Se no momento você quiser um formulário para fazer uma enquete rápida, né? Só sim ou não. Você vai deixar uma terceira opção? Não, eu vou usar um botão de rádio. Ah, não, agora eu quero saber interesses de pessoas, lista de interesses de pessoas. Então, eu vou usar os atributos, os campos mais apropriados, que seriam checkbox, né? Fornecer uma lista de interesses grande, que a pessoa pudesse fazer uma seleção maior. Eu posso ainda falar assim, não, vai ter que fazer uma numeração, né? Escolher que eu tenho interesse nesses, mas a prioridade é maior para esse, maior para aquele, tá? Então, você tem que usar semanticamente o que é apropriado para aquele problema que você está resolvendo no momento. Nosso caso aqui é só exemplo de formulários, tá? O que mais que nós vamos aprender? Bom, vimos esse aqui, um projeto, vamos para esse projeto formulário web, que ele vai consistir em quê? Em um site utilizando HTML, JavaScript e CSS junto, no qual nós vamos entrar com dados num formulário. Então, nós vamos ter campos de formulário. Quais dados são esses? Nome, data de nascimento, sexo e comentário. Então, o comentário normalmente ele vai ser grande, então nós vamos usar um textiário, tá? Aqui. Nome normalmente não passa de 255 caracteres, dificilmente o nome de alguém passa isso, então nós podemos colocar aqui o texto mesmo. A data de nascimento nós já temos o atributo apropriado, né, a tag de formulário com atributo apropriado, que é date. O sexo, normalmente a gente só vai dar uma opção, então nós vamos usar aqui o rádio. E o comentário, o textiário. Tá? Então, nós vamos explorar a página inteira e vamos fazer esse formulário já trabalhando com o quê? Com JavaScript e CSS,
ok? Vou voltar aqui para o Notepad++. Então tá aqui. Aquele exemplo primeiro nós fizemos aqui. Muito bem. Vamos começar a explorar o HTML desde o começo. Então, vai ter a chance de algumas pessoas poderem tirar dúvida ou acrescentar mais alguma informação do que já estamos explorando. Por que do type HTML? Isso aqui, na verdade, não é uma tag HTML. Ele serve para avisar o quê? O navegador, o buscador, que esse documento web disponível é uma página HTML. Então, facilita naquelas pesquisas do Google e de outros buscadores, tá? A ver o seu recurso. Então, aqui eu começo a página HTML propriamente dita. Então, quando eu tenho uma tag HTML e o fechamento dela, olha aqui o fechamento da tag HTML, isso significa que tudo que está aqui dentro é o nosso documento. E o nosso documento ele é composto basicamente por dois pedaços. O cabeçalho, que são as informações para o navegador sobre essa página, e o corpo, que é onde eu escrevo o que propriamente vai ser mostrado para o usuário. Por que essa primeira parte é importante? Porque eu aviso quais recursos eu estou usando, qual é o tipo de codificação que eu estou usando, se eu tenho acesso a arquivos externos, na onde estão esses caminhos. Então, essa é uma informação sobre a própria página. Ela não fica visível para o usuário, com exceção do título, tá? Então, o reg, que é o cabeçalho, que significa cabeçalho, ele me dá essa questão dos metadados. Aqui eu estou falando da codificação que eu estou usando. Por quê? Porque eu quero usar a acentuação que o nosso português aceita. Então, eu falo que o HTML foi escrito para uma linguagem português do Brasil, porque tem dois tipos de português, português do Brasil, português de Portugal, e eu estou usando a codificação UTF-8. Eu informo aqui o título dessa página, e essa página ela faz acesso a dois arquivos externos, um de CSS, que eu chamo assim, é um link, né, referente a CSS, e aqui está o caminho dele. Então, o arquivo não está na mesma pasta, ele está numa pasta CSS e ele se chama Meus Estilos CSS, tá? Eu deixei ele aberto aqui para nós vermos. Aqui, ó, meu estilo CSS. Muito bem. E aqui eu também faço uma referência a JavaScript, que eu não vou escrever ele diretamente na página. E ele também vai estar numa outra pasta. Qual pasta? Script, meus scripts. Todo JavaScript tem extensão .js, é um padrão. Assim como o de HTML vai ter a extensão .htm ou HTML. E o de folha de estilo vai ter a extensão .css, tá? Deixei ele aqui também para nós visualizarmos, tá? Então, muito bem. Falamos o que a nossa página, o nosso formulário está usando. Nossa página, nós não sabemos que ainda é formulário, que nossa página está usando. Aqui começa realmente na tag body, na tag corpo, o que o usuário, que nós vamos fornecer para o usuário. Então, nós temos um título aqui, com uma importância grande, que é um H1, e aí está avisando que essa é uma página de exemplos de formulário da aula de Fundamentos de Desenvolvimento Web. E depois disso, nós já entramos diretamente com o formulário. Nós demos um nome para o nosso formulário. Ele se chama Form 1.
Eu posso ter mais de um formulário na página? Sim. Para isso eu coloco os atributos nomes, para diferenciar um formulário do outro. O que eu não posso ter é um formulário dentro de outro formulário. Dentro do nosso formulário, o que nós esperamos? Rótulos e campos para entrada. Então, o primeiro que vem aqui é um rótulo para nome completo e um texto, um input text, referente a esse campo de entrada. Eu dei o nome, um ID, um identificador, chamado nome, preencher esse atributo. Por quê? Porque lá no JavaScript, eu vou mostrar aqui nesse momento, eu vou usar uma funcionalidade que já tem na linguagem, que eu pego o quê? O documento, isso significa a página que eu estou trabalhando, o elemento pelo nome, pelo ID, perdão. Eu também tenho essa funcionalidade pelo nome. Então, esse ID que eu estou procurando aqui, tem que casar com esse ID, tá? E aqui eu já falei que ele começa sem valor nenhum. Então, esse value, entre aspas, significa sem valor nenhum. Dei espaço para aparecer de forma mais agradável. E aí eu usei o rádio, né, referente ao sexo, masculino ou feminino. Assim como estava no nosso exemplo. Mesma coisa. Pulei linhas, tá? E aí eu falei que era a data de nascimento. Aqui eu já coloquei duas marcações de atributo para ele, além do tipo date. Eu coloquei o identificador ou pelo nome. Então eu tenho duas formas de poder chamar essa data. Ou eu posso pegar pelo ID ou pelo get by nome, get elements by name. Tá? Então, eu tenho que lembrar de casar. Se eu usei ID aqui, no JavaScript, eu uso essa função, getElement by ID. Se eu usei nome, eu posso usar getElement by nome. Tá aqui, ó. Ou nome tag. A vantagem de usar o Notepad++, por exemplo, é que ele já faz esse autocomplete pra gente. Ele já completa com as funcionalidades que já tem padrão na linguagem. Tá? E aqui eu falo que ela é obrigatória. Então, a palavra-chave que você vê aqui é obrigatória. Então, o preenchimento tem que ser feito. E aqui a gente tem o textiária, do que? Referente aos comentários que a pessoa vai colocar. Nós definimos ele com 6 linhas e 40 colunas. E além disso, nós colocamos um botão, ó, o tipo aqui, botão. O nome dele é meu botão. E quando ele clicar, ele vai startar o JavaScript chamado resumo e vai passar esse formulário chamado Form1 como referência. Aqui, ó. Nós demos o nome para o formulário, Form1, tá? E aí, o que ele vai fazer no script? Ele vai pegar esse formulário, que nós chamamos de Form1, e vai pegar, criar uma variável para o nome, outra para a data de nascimento, pegando o que está dentro daquele campo, e outra para comentários. E aí ele está criando um resultado. Ele verifica se foi escolhido o atributo masculino ou feminino. Então eu pego o formulário no campo sexo, se está marcado na posição 0, quer dizer, é verdadeira, isso aqui vai retornar verdadeiro. Eu vou concatenar o resultado com senhor, o nome da pessoa, nascido em, e aqui o valor da data. Já ao contrário, se não for um senhor, no masculino não está checado, eu vou considerar que é uma senhora. E aqui o resultado comentou o que ele comentou, tá? E eu mostro na tela de alert. Vou executar aqui. Vocês vão ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças.
É um formulário bem simplesinho. Então, eu tenho o nome completo, que eu vou preencher aqui, teste. Vou falar que é masculino, vou dar a data de nascimento hoje mesmo. Selecionei aqui, hoje. E vou fazer um comentário aqui, comentário do teste, tá? Quando eu clicar aqui, olha aqui o nosso alert JavaScript concatenando. Senhor teste nascido em, tá vendo que nós não formatamos a data? É assim que a data está sendo preenchida. Na notação inglesa, né? Ano, mês e dia. Comentou, comentário do teste. Se eu mudar aqui o sexo e clicar novamente, ele já faz a modificação. Senhora teste nascida. Percebem aqui que eu estou num fundo diferenciado, tá? Com as letras diferenciadas. Isso está sendo usado onde? No nosso JavaScript e CSS, que nós falamos que tem referência aqui, tá? A folha de estilo, o arquivo dela e do JavaScript. Então, tá aqui o nosso JavaScript, que é simplesmente para mostrar como que pega o valor do atributo. Isso você vai aprendendo e usando com o dia a dia, não precisa se preocupar, tá? É só um exemplo do que a gente pode fazer, do que realmente você ser cobrado na avaliação ou no teste, o que isso está fazendo. São exemplos para você falar assim, a linguagem JavaScript me permite fazer isso. E aqui a nossa folha de estilo, que também a gente modificou um pouquinho, porque olha a anotação aqui. Isso é uma anotação para cor, tá? Nenhum bicho de 7 cabeças, é só para dar as várias opções que tem. A anotação da cor em hexadecimal. E aqui o nosso formulário que nós modificamos. Olha, o tamanho da fonte e falamos que a cor é branca. Justamente para fazer essa distinção aqui. Tá? Vamos voltar agora para a nossa página. Aqui. E aí nós temos o quê? Mais um formulário de exemplo para mostrar, mas eu vou entrar aqui, tá? Na nossa atividade de sala. O que vocês vão receber? Vocês vão receber uma página com 3 arquivos. O HTML, o outro referente ao JavaScript e outra referente a aqui, o JavaScript e o CSS. Então, elas estão trabalhando em conjunto. E nós fizemos alguns questionamentos do que eles estão fazendo, né? Julgar os itens da afirmação, o arquivo, o meu estilo fica na mesma pasta, como que funciona isso? Ele tem um caminho relativo ou não? E aí você vai dizer nessa questão 1, quais dessas afirmações são verdadeiras, tá? Mesma coisa, o JavaScript está fazendo o quê? Ele está calculando a idade, está exibindo uma janela do tipo prompt, alert ou confirme. Ou não está fazendo nada disso. E a página possui um formulário com campo nome, data, exibe a imagem da Terra, né? Exibe a janela confirme com o valor do campo nome ou não está fazendo nada disso. Então, vocês vão analisar essa página e vão responder as questões. A folha de estilo. É meu estilo, ela está fazendo o quê? Por que isso? Para vocês terem uma noção de como a gente separa esse tipo de uso. Eu vou abrir aqui rapidinho, tá? No pendrive mesmo, que eu deixei no pendrive. Referente à nossa aula 5, tá aqui o formulário, que é aquele que nós fizemos. Olha, aqui só tem HTML. Subindo, eu já tenho, vou pegar aqui o web formulário, aqui é a separação. Então, eu tenho a página com HTML e eu tenho 2 pastas,
uma referente ao meu script e outra ao CSS. Quando a gente usa esse tipo de estruturação para o formulário, então muda-se o caminho dos arquivos. Tem que lembrar que coloca o caminho nessas pastas, tá? Nosso caso aqui, a gente colocou uma pasta CSS para colocar todos os formulários, todas as folhas de estilo ali dentro. A mesma coisa do script, tá? Então, vocês vão pegar a folhinha que vocês receberam, com todas essas tecnologias que nós já aprendemos, vão analisar o que está sendo feito, tá? Para isso, agora nós vamos para a atividade de sala. Depois voltamos com o comentário delas. Olá, alunos. E aí, como foi a atividade de sala? Eu vou mostrar aqui o projeto, né? Porque na página, quando vocês recebem a folha de atividade, pode ter alguma dificuldade de entender como ele estaria montado, né? As pastas e o arquivo. Vou executar a página, aí eu vou passar a palavra ao professor Rafael comentar as atividades, tá? Então, vamos aqui ver primeiro no Internet Explorer como é esse projeto da aula, tá? Então, eu criei um projeto referente a ele, atividade de sala. Então, ele tem o formulário, que está numa página direta da atividade de sala, e duas pastas, uma para JavaScript e outra para CSS. Então, nós temos aqui o meu script, que é o nome do nosso arquivo de script, e o CSS, meus estilos, ok? Então, ele fica dessa forma, tá? Aqui no Notepad++, abri ele, o HTML referente a ele. Então, nós temos aqui a chamada do link da página de estilo e a chamada do JavaScript. Depois, nós temos o corpo com um formulário. Então, nós temos o título e o formulário. Com um formulário contendo um campo de nome, olha aqui o ID, nome, do tipo texto, tá? Então, é uma entrada e ele é obrigatório, a palavra reservada aqui. E ele recebeu o valor inicial vazio. E nós temos um botão chamado Meu Botão, que ao ser clicado, tá aqui ó, ao clicar, ele executa, vou colocar, quebrar a linha aqui, ele executa o script teste. Tá, mas vou salvar aqui, abrir, ó, o nosso script, tá aqui. O nosso script teste faz o quê? Ele pega o elemento que tá com o nome e faz uma página do alerta, falando o quê? Que o nome digitado é nome.value. Isso significa .value que eu estou pegando o valor do que foi digitado no nome, porque o nome é um objeto, tá? Nós criamos uma variável do tipo objeto e o atributo valor, quer dizer, o que nós colocamos, inserimos naquele campo, vai estar aqui no value. E o nosso estilo CSS, que ele te dá uma cor de background e para o formulário ele dá uma cor diferente. Por quê? Então você sabe quando você está num campo mais específico, ele vai sobrescrever a informação do CSS. A página, o corpo todo, está numa cor, mas quando nós estivermos dentro do formulário vai aparecer outra cor, tá?
e a fonte diferenciada para 14 pixels. Então, a nossa execução, vou abrir aqui, vou rodar para vocês verem. Sempre a gente executa o arquivo HTML ou HTML, não o CSS nem o JavaScript. Vou aqui, faço a execução, tá? Vou abrir com Chrome mesmo. Tá aqui. Vou ampliar. Tá vendo aqui? Nós tivemos uma sobrescrita de estilo. Apesar do corpo todo estar definido com uma cor de fundo, como nós especificamos para o formulário, ele foi lá e sobrescreveu. Então, eu digito alguma informação aqui. Eu vou escrever alguma informação. E vou clicar no botão. Tá aqui. Nome digitado, alguma informação. Então, agora eu vou passar a palavra ao professor Rafael para ele comentar as nossas questões. Professor? Pois não, professor. Antes de mais nada, antes da gente comentar, né, as respostas aqui, um aviso apenas confirmando, né, estavam questionando sobre a aula da semana que vem. Na verdade, nós entraremos em recesso, tá? A próxima aula, a aula 6, né, que será aula de revisão e já a prova, tá? Vai ser no dia 28, tá, ok? Então, apenas confirmando para alguns que estavam com dúvida, tá? A próxima aula do dia 6 vai ser no dia 28, tá? Agora de julho. Bom, e com relação às respostas, nós tivemos várias respostas aqui, né, de Guajará-Mirim e outros polos. Eu vou comentar aqui, na verdade, pegando questão a questão, tá? Muitos colocaram a sequência correta de letras, e vamos para a primeira questão, que era jogar as afirmações, né, em relação ao exemplo acima, em relação ao exemplo dado, tá? E o item 1 dessa primeira questão dizia que o arquivo meu estilo .css fica na mesma página, na mesma pasta, né, do arquivo página.html. Nós vemos que na hora da inclusão do arquivo CSS, nós fazemos referência a uma pasta chamada CSS. Então, esse arquivo, na verdade, está dentro de uma pasta, tá? E então não está, né, hierarquicamente na mesma pasta do arquivo página.html. O segundo item aqui da questão 1 dizia que o arquivo tem o caminho relativo CSS/meus estilos, tá? .css. Isso aí, de acordo com o exemplo que nós vimos, de acordo com o código que foi apresentado, isso aí está correto. E no item 3, o arquivo meus estilos tem o caminho relativo /meus-scripts.js. A gente já vê que o nome do arquivo até utilizado aqui está incorreto, né? Não faz referência a um arquivo de estilo, né? O CSS. Então o item 3 da primeira questão está errado. Então, é apenas o item 2, então a alternativa correta seria a letra B, tá, ok? Na segunda questão, o código JavaScript do exemplo não calcula a idade do usuário. No item A ele diz que ele calcula a idade do usuário, mas não é isso. Exibe na janela de prompt o valor do campo nome. Se vocês repararem lá, dentro da função JavaScript, né, é chamado uma caixa, mas não é de prompt, seria a caixa de alert, que é o que está sendo colocado na letra C. Então, na segunda questão, né, nós vemos que a resposta correta é a alternativa C. Tá? Na questão 3, a página.html possui um formulário com um campo nome. Nós vemos lá que existe um campo texto, né, para o nome. Então, seria essa a alternativa correta. Não tem um campo data, não exibe a imagem, né, terra, ou chama uma janela de confirmação, aquela que a gente, né, escolhe uma alternativa sim ou não, né, uma janela de confirmação, né, por JavaScript, também não apresenta. E a letra E, nenhuma das alternativas anteriores errada, porque nós temos uma alternativa que seria a alternativa A. Questão 4. A folha de estilo, né, o arquivo meus estilos.css estiliza o cabeçalho da página, o corpo da página, o formulário, né, o corpo e o formulário, ou nenhuma das alternativas anteriores. Como nós vimos nas outras aulas e vimos agora nesse exemplo, né, que foi fornecido, um arquivo CSS
praticamente sempre vai estilizar vários itens, né, que são encontrados dentro de uma página, várias tags, vários identificadores, ou parágrafo, fontes, né, e tudo mais. E nesse caso aqui em especial, tá, o arquivo Meus Estilos CSS, ele está servindo ali, ele possui definições para formatação tanto do corpo quanto do formulário. Então a alternativa correta seria a letra D, ok? E a folha de estilo Meus Estilos.css, na seleção do corpo, ela modifica a fonte. Se nós tivéssemos lá o atributo color, por exemplo, nós estaríamos modificando apenas a fonte, mas não é esse o caso, né? Modifica a cor da fonte, é a alternativa B, modifica a cor de fundo, a alternativa C, o botão do formulário ou nenhuma das anteriores. Nós vemos que lá nós mexemos com a cor de fundo, não é isso? Então seria, no caso, a alternativa C. Tá? Então essas foram as questões relacionadas ao trecho de código que engloba arquivos, né, que compõem as 3 camadas de uma página HTML. Nós vimos então a nossa página com o código HTML, né, que contém o conteúdo. Nós vimos o conteúdo em si da página, nós vimos um exemplo de arquivo que estiliza alguns elementos dessa página, e nós vimos também trecho de código correspondente a um arquivo JavaScript que permite algumas ações, algumas interações, né, com os elementos dessa página. Então essas são as 3 camadas que já foram, né, explicadas em aulas anteriores, e agora apenas relembrando, né, que fazem com que um site estruturado dessa maneira fique mais fácil, né, da gente dar manutenção, né, quando a gente divide em camadas, divide as responsabilidades, né, dentro de um site, né, dentro de páginas web, tá? E bom, e é isso, tá? Então esse tipo de exercício é o tipo de exercício que vai cair no exame. Vocês estão vendo que não é nada, né, assim, muito complicado. É claro que existem muitos detalhes, muitas coisas que nós ainda não vimos, né? Muitas coisas não fazem parte do escopo do curso, né? E isso vem também com o tempo, questão de se saber quais são os atributos que existem para determinada tag, né? Como a gente viu hoje, por exemplo, em formulários, né? Nós temos atributos que determinam o tamanho de um campo texto, por exemplo, né? Como é que a gente vai saber qual é o nome exato do atributo lá que eu defino o tamanho do texto que vai ser exibido no formulário? Isso aí a gente acaba aprendendo, consultando sites que fornecem tutoriais de HTML, né? JavaScript e CSS existem bastante, tanto em língua inglesa quanto em português também, tá? Mas assim, a grosso modo, questões que envolvem codificação, né, foram exemplificadas nessa atividade de sala, tá? A gente fornece um trecho de código, né, e vai perguntar o que está acontecendo, né, o que está sendo executado, qual o resultado daquele trecho de código, né, para a gente avaliar o aprendizado em torno de todos os conceitos, tá, que nós estamos apresentando aqui para vocês. Bom, é isso. Professor? Obrigada, professor Rafael. Eu vou colocar mais um exemplo aqui e eu vou começar mostrando a estrutura dele quando a gente acessa o projeto. Por que a gente está insistindo nisso? Porque faz diferença como você coloca os arquivos e as pastas dentro do seu site, tá? Então nós temos aqui, ó, o curso IFRAM, tá? Web Curso IFRA, um exemplo de projeto onde nós fizemos a separação em 3 pastas, a do CSS, do HTML e do script. Normalmente, quando a gente vai disponibilizar no AVA, ele vai estar zipado, né? Então você pode comprimir aqui, tá? Ou descomprimir. Eu vou descomprimir um exemplo aqui de arquivo, que é o da atividade de sala. Você clica com o botão direito e manda extrair aqui. Você tem que ter um arquivo apropriado, um zip, para fazer isso. Você pega esses exemplos do AVA e consegue executar. Não necessariamente seu computador precisa ter um Notepad++. O Notepad++ ele te ajuda, te dá funcionalidades para você abrir.
Só que, como nós dissemos, você pode abrir esses arquivos em qualquer editor de texto, né? Então, eu vou abrir aqui, vou ver um arquivo, ó. O Calc, que é um editor de texto equivalente ao Word, vou pedir para ele abrir que eu posso utilizar. Eu posso utilizar no Notepad++ também. Ok, o idioma. Qual é a questão? Que não fica tão apropriado, tá? Então, o editor de texto Notepad++, ele te dá funcionalidades. Abrir com LibreOffice, que é um programa, uma suíte gratuita, e aqui o LibreOffice ele já traz a formatação do HTML, como se a gente estivesse visualizando no navegador, tá? Então, cuidado com qual arquivo vocês estão abrindo, descompactando e abrindo os exemplos que nós fornecemos no AVA, tá? Então, abre no bloco de notas ou abre num editor de texto para linguagem. A gente sugere o Notepad++ porque ele já te traz essa questão de estar coloridinho. Se não tiver, você vem aqui em linguagem, marca HTML, pronto. Ele já reconhece a linguagem que você está utilizando. Vamos trabalhar nesse exemplo de formulário. Então, nós sabemos que ele está cada arquivo está numa pasta separada. Por que isso é importante? Porque isso muda a chamada desses arquivos, tá? Então, nós temos aqui a chamada diferenciada. Então, o CSS eu vou ter que sair da pasta que eu tô, entrar na pasta CSS e achar o arquivo meus estilos. A mesma coisa para o JavaScript. Olha aqui, ó, o recurso. Eu saio da pasta que eu tô, a pasta que eu tô é referente ao HTML, vou para o script e vou para o meus script.js, que é o nome do nosso arquivo. Então, o que nós temos aqui? Outro projeto com uso de 3 camadas separados: o documento, o estilo e a interação do JavaScript, só que a gente usou 3 pastas, uma para cada arquivo. Aqui eu tenho um parágrafo, tá? E eu tenho um formulário. Esse formulário tem o quê? O rótulo para o texto, tá? Que se chama nome também, referente ao nome completo de uma pessoa. Uma seleção de rádio, né? Então, eu tenho 2 rádios aqui referentes ao sexo da pessoa. Uma seleção de curso, que eu tenho aqui, o curso técnico EAD, que eu chamei, dei o valor de IP, e o outro de finanças, tá? Tanto a seleção presencial quanto EAD. Eu vou executar para nós vermos na tela como que fica, o que o usuário vê. Então, nós temos esse resultado aqui, que é uma página do formulário, que a pessoa vai digitar o nome completo, escolher o sexo, e ela só tem a possibilidade de escolher um curso, tá? Por isso nós usamos o botão de rádio. Se ele pudesse escolher mais de um curso, nós utilizaríamos o checkbox. Quando a gente clica, tá aqui. Apareceu uma tabela, olha a formatação diferenciada da tabela, com as informações que nós escolhemos: sobrenome, sexo e curso. Vou escolher aqui outro curso, vou clicar, sumiu a tabela, apareceu com a opção que eu selecionei aqui. Então, você pode modificar a página com JavaScript, inclusive colocando o HTML nela. Então, se eu clicar aqui, a tabela some. Se eu clicar de novo, a tabela aparece. De uma forma dinâmica, nós estamos colocando o HTML numa página, tá? Por meio de JavaScript. Onde que está isso? O exemplo está aqui. É importante eu aprender
todos os comandos que estão aqui? Para fazer a prova, não. Isso aqui são exemplos do que a gente está fazendo. Olha aqui, ó, a inclusão da tag da tabela por meio de JavaScript. Então, só são exemplos que nós estamos dando do que a linguagem é capaz de fazer. Na prova, o que nós vamos dar é muito mais parecido com os exercícios, mas é a parte prática, tá? Ela é voltada para a parte prática. Inclusive, a nossa atividade de percurso atual, ela é prática. Ela consiste em quê? Eu vou falar um pouquinho dela que alguns alunos pediram. Você tem um projeto de um blog, que seria o seu blog, tá? E você tem que completar a construção da página com CSS e JavaScript. Então, foi um arcabouço, né, com alguns arquivos que você vai ter que complementar de acordo com a instrução que está na página HTML. Então, a gente tem algumas páginas HTML, tem um arquivo de CSS e o arquivo de JavaScript que deve ser completado. O que você deve fazer? Olha a data aqui. Primeira coisa, a atividade vai até o dia 13. Tem um recesso, mas tem que entregar a atividade antes, tá? Então, você vai ter que pegar a atividade de percurso, vai ter que extrair ela, do jeito que nós fizemos aqui, uma atividade de sala, extrair, vamos supor que aqui fosse a atividade, eu vou extrair o arquivo, tá? No lugar que eu for trabalhar, vou colocar aqui na área de trabalho, só como exemplo, extrair o arquivo da atividade de sala. E aí, na atividade de sala, tá aqui, ó, a atividade de sala, ela vai vir com informações, o HTML, o que é para completar. Por exemplo, inserir uma imagem, ou fazer o CSS, alterar isso na página, ou alterar a cor de fundo, a fonte. Então, as informações do que deve ser feito estão na própria página, tá? Então, é a nossa atividade prática dessa disciplina. Até então, vocês estavam respondendo o questionário e fazendo alguma observação, alguma atividade com texto. Agora, nós queremos a codificação. Quando você mandar o seu trabalho, você vai mandar como? Zipado. Você vai pegar o teu projeto que você modificou, conseguiu alterar, acrescentar a tag HTML, alterar o CSS ou JavaScript para fazer o que está pedido. Você vai comprimir ele, tá? Que é, no nosso caso aqui, comprimir, adicionar para a atividade sala RAR. Criou um arquivo zipado, pode ser RAR ou extensão .zip, e você vai postar isso para o tutor, tá? Então, a tarefa é uma tarefa de codificação. As instruções estão no HTML da página, então abram o HTML para saber o que vocês têm que completar, tá? Tanto o referente ao CSS e ao JavaScript. É totalmente voltada à codificação, tá? Meu conselho é você pegar todas as atividades que nós postamos, né? Olhar os links que nós disponibilizamos das cartilhas. Tem algumas cartilhas já mais avançadas de HTML, outras são básicas de usabilidade também. Dá uma estudada no material da disciplina, rever os links, rever as atividades para se preparar para a prova, tá? Fazer essa codificação e se preparar para a prova. Professor, você queria fazer mais alguma observação, um comentário quanto aos questionamentos dos alunos? Pois não, professora. Bom, sempre surgem muitas dúvidas, né, com relação a essa parte prática, a parte de codificação em si, né? Muitas vezes a gente vê muitos conceitos e na hora de aplicar, né, fica meio complicado.
E nós buscamos através dessas aulas, né, nós estamos na 5ª aula, e nós buscamos através das aulas tentar compartimentar todo esse conteúdo, né, de forma que eles tenham coerência, né, e sigam uma sequência lógica e uma sequência crescente, né, de complexidade e de completude também. Quer dizer, um assunto que a gente vai abordando em aulas mais para frente, eles precisam, né, e se completam com os assuntos, né, o conteúdo que a gente dá nas aulas, nas primeiras aulas. Então, o que deve ficar claro de todas as aulas que nós vimos até agora, né, é que nós estudamos uma linguagem, né, basicamente uma linguagem de marcação, e essa linguagem que nos permite criar páginas web, tá? E essa linguagem é a linguagem HTML. Com ela nós conseguimos estruturar as informações que nós precisamos exibir numa página, né, e nós precisamos seguir as regras impostas por essa linguagem para que a gente consiga o efeito necessário, né? Nós vimos que para que essa informação seja apresentada de uma forma melhor, mais acessível, tá, para as pessoas, nós fazemos uso das chamadas folhas de estilo, nós fazemos uso da tecnologia CSS. Tanto HTML quanto CSS, né, possuem tutoriais, podem ser encontrados na internet. Nós disponibilizamos, tá, links, né, através do AVA para sites que possuem esses tutoriais. Existem tutoriais bem completos, tá, e bem simples até, que ensinam como estruturar bem uma página HTML e como utilizar o CSS junto com as páginas, tá, HTML criadas. E esses tutoriais também apresentam de forma bastante tranquila como codificar, né, uma página mais interativa utilizando JavaScript. JavaScript, sim, foi uma linguagem que nós começamos a ver aqui, é uma linguagem de programação que envolve alguns conceitos de programação, tá? Nem todos tiveram um primeiro contato com esses conceitos, como variáveis, né, atribuição de valor a uma variável e etc. Mas com o estudo desses tutoriais, com a revisão, né, das teleaulas, né, passadas, isso aí vai ficando mais claro, tá, ok? Então, basicamente, utilizando os conceitos que nós vimos, utilizando as informações essas que nós abordamos, né, tabelas, a criação de formulários, não é? E as ideias iniciais que nós apresentamos nas primeiras aulas, né? Isso aí forma um corpo de conhecimento que vai embasar vocês a poderem fazer melhores exercícios, né, e se desenvolverem mais nessa área de desenvolvimento. É isso. Obrigado, professor. Obrigado, professor Rafael. Lembrando que nós temos a atividade de percurso, de codificação. Não esqueçam dela, tá? É a continuação de um projeto, então você vai pegar um projeto, ele não está do zero lá, você já tem alguns arquivos para começar a preencher, trabalhar nele, e é para completar a construção dessas páginas. Com CSS e JavaScript, comprimir ele e postar no AVA como atividade de tarefa. Nos encontramos na próxima aula. Preparem-se para avaliação, tá?